Vamos lá. Boa noite a todos, né? Agradeço a presença de cada um de vocês nessa apresentação. Hoje iremos explorar um tema vital para o nosso seminário, Sociedade de Risco, Tecnologia e Meio Ambiente. Vamos falar aqui dos 10 princípios da economia de Francisco e Clara, né? Esse tema nos convida a refletir sobre as escolhas econômicas e tecnológicas que afetam a nossa sociedade e o meio ambiente. O grupo é composto pelos alunos Breno Martins, Felipe Simões, Gabriel Rezende, Luca Távora, Natália Sena e Thiago Faria. A nossa agenda, vamos falar aqui sobre a introdução, sociedade, risco, tecnologia e meio ambiente, os 10 princípios da economia de Francisco e Clara. Princípio 1, cremos na ecologia integral. Princípio 2, no desenvolvimento integral. Princípio 3, cremos em alternativas anticapitalistas. Princípio 4, cremos nos bens comuns. Princípio 5, cremos que tudo está interligado. Princípio 6, cremos na potência das periferias vivas. Princípio 7, cremos na economia a serviço da vida. Princípio 8, cremos na comunidade como saída. Princípio 9, cremos na educação integral. Princípio 10, cremos na solidariedade e no clamor dos povos. Vamos falar aqui no princípio, né, o que é sociedade de risco, tecnologia e meio ambiente. A expressão sociedade de risco, tecnologia e meio ambiente, ela se refere ao conceito desenvolvido pelo sociólogo Ulrich Beck, que argumenta que a modernidade industrial traz consigo risco, incertezas significativas para a sociedade contemporânea. Nessa sociedade de risco, a tecnologia desempenha um papel fundamental. O rápido desenvolvimento tecnológico resultou em avanços notáveis em diversas áreas, como medicina, comunicação e transporte. No entanto, trouxe consigo novos desafios e problemas ambientais. Entre esses desafios e problemas ambientais, podemos destacar alguns itens aqui, que acho interessante, né? Ao mesmo tempo que os carros elétricos trazem uma série de benefícios correlatados ao desenvolvimento da pasta ambiental em si, né? A gente tem também uma redução significativa na liberação de gases de efeito estufa, CO2, em função da substituição dos motores de combustão e do uso de gasolina. Só que, por outro lado, a gente tem problemas iminentes que demandam a integração público-privada, que é o gerenciamento dessas baterias, ao fim da vida útil, né? Que é o destino errado da bateria do carro elétrico põe em risco o meio ambiente devido ao seu descarte. Por outro lado, a tecnologia pode ser usada para mitigar os impactos ambientais e desenvolver soluções sustentáveis. Por outro lado, a própria tecnologia pode gerar riscos ambientais, como a poluição do ar, a contaminação da água e a degradação dos ecossistemas. Agora vamos falar aqui do princípio, né, da economia de Francisco e Clara. O princípio de Francisco e Clara, ele foi desenvolvido, né, foi a expressão aí dos 10 princípios de Francisco de Clara, né? O primeiro princípio aí, nós vamos falar sobre ecologia integral, foi proposto pelo Papa, né, mais os franciscanos, né? O primeiro princípio, né, ele cremos em ecologia integral, que reconhece as relações humanas, sociais, ambientais, políticas e econômicas, né? Então, o que fala esse princípio aí da ecologia? Entre tudo, podemos falar que é o conceito aí, né, da ecologia integral, né? O Papa Francisco nos apresenta as dimensões ambientais, econômicas, sociais, culturais e da vida cotidiana, né? Além de resgatar o princípio do bem comum e a justiça intergeracional. Essas e outras distinções das dimensões da ecologia têm caráter didático e visam proporcionar o aprofundamento das questões em busca de soluções mais efetivas, né? Então, no princípio aí da ecologia integral, destaca a importância de reconhecer a interconexão, né, e a interdependência de todos os seres vivos e do ambiente em que vivemos. A ecologia integral
é uma abordagem que considera não aspectos físicos apenas, né, e biológicos do meio ambiente, mas também um aspecto social, cultural e espiritual. Esse é um ponto muito importante, né, que esse primeiro princípio da ecologia integral que o Papa fala, a gente não está preocupado somente aqui com a parte ambiental, mas como um todo, né, com a coisa holística, né, que quer compreender como que funciona todo esse mundo que a gente vive, entre relacionar o meio ambiente, a sociedade, os modos culturais dos povos e espiritual também, e até mesmo falar aí como que a relação política e econômica interfere aí no sistema integral da ecologia, né? A ecologia integral nos lembra que todas as ações humanas têm um impacto no ambiente e nos outros seres vivos, portanto devemos agir de forma consciente e tomar medidas para garantir que as nossas atividades não causem danos ao meio ambiente ou de outras formas de vida. Além disso, essa abordagem nos lembra da importância de valorizar e respeitar a diversidade de forma de vida existente no planeta. Cada ser vivo tem um papel essencial no ecossistema e contribui para a sua saúde e equilíbrio. Cremos na ecologia integral, nos convida a adotar uma mentalidade consciente a uma abordagem holística do todo em relação ao meio ambiente. Devemos reconhecer a importância de cuidar de todas as formas de vida e do ambiente comum em todo, considerando o impacto de nossas ações em toda a comunidade da vida. Isso é importante porque esse primeiro princípio aqui da ecologia integral, ele tem um resumo que completa, né, todos os outros princípios, onde ele fala não somente da questão ambiental, mas da ação do ser humano, né, da economia que pode afetar, né? Como a gente falou, né, como foi falado nas outras apresentações, né, o consumo exagerado, né, que tem aí a partir das tecnologias que apresentam para nós a cada dia em novas ferramentas de trabalho, em novos materiais em que são apresentados em relação a carro, a telefone. E isso não somente essa parte material, mas o que isso colabora ou simplesmente vem ocorrer de um fato não ser da visão positiva. O que isso ocorre no impacto, né, para o ser humano? Muitas das vezes, um exemplo aqui que a gente podemos falar do próprio celular. O celular é um aparelho, uma tecnologia que nos veio nos ajudar na comunicação, nas nossas pesquisas, mas hoje vemos que essa relação do celular ela está distanciando, né, as pessoas entre si, né? Hoje nós não temos muito aquele face-to-face, né, para falar. Muitas vezes a gente consegue passar uma mensagem para outras pessoas, mas a gente não consegue estar ali conversando face a face. Até mesmo isso está mudando a rotina dentro de casa das crianças, né? Então, isso aí que eu gostaria de trazer para vocês sobre a ecologia integral. Boa noite, pessoal. Agora nós vamos abordar sobre o segundo princípio, né? O desenvolvimento integral, onde é um conceito que ele nos desafia a expandir nossa visão além das métricas tradicionais de crescimento econômico e a considerar profundamente o desenvolvimento humano em todas as suas facetas, né? Em todos os seus lugares. Quando falamos sobre o desenvolvimento integral, a gente está falando de um conceito que enfatiza a importância de nutrir cada aspecto da vida humana de maneira equilibrada e holística. Significa entender que o desenvolvimento de uma pessoa vai além de sua educação ou carreira, englobando cuidado com os aspectos da vida, sejam eles físicos, emocionais, mentais ou espirituais. É fundamental a gente reconhecer que o crescimento e o aprimoramento humano devem abarcar todas as dimensões: a saúde física, habilidades cognitivas, inteligência emocional, equilíbrio mental, bem-estar espiritual e relacionamentos saudáveis, como já citado. E cada uma dessas áreas elas têm que ser interconectadas e afetada diretamente o bem-estar geral de uma pessoa. Por exemplo, quando alguém está se concentrando unicamente no sucesso profissional, mas está negligenciando alguns outros aspectos da vida, como a saúde física ou bem-estar emocional, esse desequilíbrio pode levar a consequências negativas, reforçando a necessidade de um equilíbrio saudável em todas as áreas da vida. Desculpa. Além disso, o desenvolvimento integral ele também nos leva a considerar o contexto em que as pessoas estão inseridas. O que isso quer dizer? Que o desenvolvimento não acontece em isolamento. Ele é influenciado pelos fatores sociais, e sejam eles sociais, culturais e econômicos. Portanto, esse segundo princípio nos lembra da importância de buscar um desenvolvimento equilibrado e holístico, que é essencial para alcançar o bem-estar e a realização pessoal.
Isso envolve uma abordagem muito abrangente, né? Cuidando de todas as dimensões da vida e reconhecendo que todas elas estão interconectadas, além de considerar também o contexto que a gente está inserido. Pode passar para o próximo slide, por favor. O terceiro princípio, a gente vai explorar o das alternativas anticapitalistas. Este é o princípio que desafia a estrutura tradicional do capitalismo e que frequentemente tem gerado exclusão e desigualdade, e propõe a busca por modelos econômicos que priorizem as pessoas e o planeta e não apenas o lucro, como o capitalismo anda fazendo. O foco desse princípio é realmente a busca por alguma outra alternativa a não ser o capitalismo, que hoje em dia o capitalismo é muito caracterizado pela propriedade privada dos meios de produção e pela busca incessante do lucro. E muitas vezes isso traz à custa a exploração da mão de obra e também do meio ambiente. A gente pode ver isso acontecendo como uma consequência hoje do calor que nós estamos tendo aqui hoje em dia, que foi exatamente desgastar muito o meio ambiente. E nas alternativas anticapitalistas, o foco se desenvolve para um sistema econômico onde a propriedade dos meios de produção seja coletiva ou estatal. O objetivo primordial não vai ser o lucro, mas sim atender necessidades humanas e promover o bem-estar coletivo. Essas alternativas elas envolvem conceitos como propriedade coletiva ou estatal dos meios de produção, distribuição igualitária da riqueza, a participação democrática nas decisões econômicas e a busca por uma sociedade mais justa e igualitária. Existem diversas concorrentes ao capitalismo, são elas socialismo, comunismo, anarquismo, e que, embora tenham abordagens e propostas diferentes, todos compartilham a crítica ao próprio capitalismo e buscam transformar a estrutura social e econômica atual. Também é importante notar que há diferentes interpretações e métodos para implementar essas alternativas. Alguns trazem uma abordagem mais gradual, com reformas dentro do sistema existente, enquanto outros eles propõem uma mudança mais radical, que implica numa ruptura total com o capitalismo, fazendo ele não existir mais. Ou seja, em resumo, a gente tem aqui do tópico 3, do princípio 3, um convite para a gente repensar e buscar formas de organização social e econômica que sejam mais justas, igualitárias e sustentáveis, desafiando sempre o status quo do sistema capitalista. É isso, pessoal. É, o princípio 4, cremos nos bens comuns, ele refere-se à crença, né, e o reconhecimento da importância dos bens comuns para a sociedade. E os bens comuns, eles são recursos naturais ou culturais que são compartilhados por todos os membros de uma comunidade e que devem ser protegidos e gerenciados de uma forma sustentável. E a explicação desse princípio, ela pode ser dividida em duas partes, que é a importância dos bens comuns e a sua gestão sustentável. Primeiramente, né, é reconhecido que os bens comuns desempenham um papel crucial na vida das pessoas e das comunidades. São recursos que são utilizados por todos, como o ar, a água, a terra, as florestas, os rios, entre outros. E esses recursos, eles são fundamentais para a sobrevivência e bem-estar de todas as pessoas e para a saúde, né, do planeta como um todo. E, além disso, os bens comuns também incluem aspectos culturais, como a linguagem, a arte, a música, os conhecimentos tradicionais e a diversidade cultural. E esses aspectos são parte integrante da identidade e da herança, na herança de cada pessoa e comunidade, e devem ser preservados e valorizados. E, em segundo lugar, é destacada a importância da gestão sustentável dos bens comuns. Isso significa o quê? Que esses recursos eles devem ser utilizados de forma a garantir a sua continuidade e a preservação do meio ambiente e da cultura. Então, é necessário, né, que evitar o esgotamento ou a degradação dos bens comuns, promovendo práticas de conservação e equilíbrio. E a gestão sustentável desses bens comuns, ela implica na adoção de medidas, né, de responsabilização e proteção desses recursos. Isso inclui, né, a implementação de políticas públicas adequadas, a participação plena das comunidades afetadas e também o respeito ao direito dos povos tradicionais e comunidades locais. Agora é o próximo princípio. Boa tarde a todos que estão assistindo esse vídeo. Então, meu nome é Felipe, vou apresentar um pouco sobre o princípio 4, em que tudo está interligado. É justamente isso. A ideia é passar a ideia, né, que todos os seres vivos estão conectados e que toda e qualquer ação, pensamento ou evento tem consequências e impactos. A principal ideia que esse princípio quer nos passar é justamente a ideia das consequências das ações das nossas ações ou de outros, dos outros seres vivos. Um exemplo do cotidiano que a gente mais pode exemplificar esse princípio seria, por exemplo, o princípio da cadeia alimentar,
em que, por exemplo, desde a grama até chegar em um outro ser vivo que depende de outros seres vivos que comem essa grama para se alimentar desses outros seres vivos, enfim, né? É uma cadeia finita, mas que se um ser vivo dessa estrutura falhar, pode ter um grande impacto ali na frente, né, do próximo ser vivo que depende da alimentação do outro. Então, é mesmo passar a ideia das consequências das nossas ações, né, e também a importância de buscar o equilíbrio sempre das nossas ações, né, para a gente não ter um impacto negativo lá na frente, e também a importância da responsabilização das nossas ações, porque se a gente for uma pessoa tomar, né, atitudes equilibradas e também responsáveis, a gente tende a ter ações com impactos positivos, tanto para nós mesmos, tanto para os outros. Foi uma rápida síntese, né, desse princípio. Agora eu posso passar a palavra para o próximo aí. Bom, o princípio 6, periferia como ponto de partida. A gente pode começar esse princípio explicando que a primeira parte que ele busca resolver é desafiar estereótipos negativos e preconceitos e buscar construir uma sociedade mais inclusiva e igualitária, porque as periferias são deixadas de lado nas cidades, né? E elas são potências, seja cultural, social, econômica, e que muitas vezes é invisibilizada ou estigmatizada pela sociedade dominante. Esse tópico, em resumo, ele nos convida a enxergar que as periferias são protagonistas da sua própria história, capazes de mobilizar recursos e criar soluções para os desafios que enfrentam. E isso é muito importante da gente incluir no nosso dia a dia, porque muitas vezes esse desenvolvimento que ocorre dentro das periferias é sustentável e focado na comunidade local. Então, é muito importante valorizar a diversidade e pluralidade de saberes e experiências presentes nessa comunidade. Trazendo isso para a engenharia, a gente pode ver aí, direto a gente recebe vídeos no WhatsApp, essas coisas, das soluções sustentáveis e criativas que esse pessoal inventa e muitas vezes a gente não dá o mínimo reconhecimento, ninguém nem fica sabendo, ou senão a ideia é até roubada desse pessoal aí, e eles não têm acesso nem à educação direito. Imagina se eles pudessem ter mais acesso aí na nossa sociedade, o tanto que seria interessante as propostas que esse pessoal traz dentro das periferias. Pode passar para o tópico 7. Economia ao serviço da vida. Bom, esse tópico se baseia na ideia que a economia deve servir ao bem-estar da sociedade e promover o desenvolvimento sustentável. Essa crença reconhece que a economia não deve ser uma função separada da vida humana, mas sim um componente integrante da vida em sociedade. E o que isso significa? Que a economia deve ser orientada para atender às necessidades básicas das pessoas, garantindo acesso ao alimento, moradia, saúde, educação, trabalho digno e outras condições. Além disso, o princípio 7 implica que a economia deve ser conduzida de forma ambientalmente responsável. Isso requer a adoção de práticas sustentáveis que promovam a conservação dos recursos naturais e a proteção do meio ambiente. Desculpa. Em resumo, o princípio 7 enfatiza a necessidade de uma economia que sirva às pessoas e não ao contrário, promovendo bem-estar social, desenvolvimento sustentável e equidade. A gente estava até comentando disso na aula passada, que a gente falou que o Brasil é capaz de praticamente acabar com a fome, aí, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, a quantidade de alimento que a gente produz. E por uma questão de economia, principalmente economia, né? Não só isso, claro, tem vários outros fatores envolvidos, mas a economia é o principal ponto deles, que é tratado nesse tópico aí. Muitas vezes o alimento não chega nas pessoas, nos mais pobres, porque não tem condição de comprar. E aí muita gente acaba morrendo de fome no mundo todo porque a economia está acima das pessoas. Então, esse princípio ele tenta acabar com essa questão aí, colocar as pessoas acima da economia, né? E a economia servindo as pessoas e não a gente servindo a economia. E é isso aí, os tópicos. Bom, agora eu vou falar do tópico 8, território e praxis. Então, para começar a falar desse tópico, vou primeiro definir rapidamente o que seria praxis. Praxis diz respeito principalmente a relações sociais, reflexões políticas, econômicas e morais. Bom, o que isso tem a ver com esse tópico? Ele diz exatamente né, que a comunidade enxerga as comunidades, né, a comunidade, por exemplo, seres humanos, como uma porta de saída para os próprios problemas que a gente se encontra aí. Por exemplo,
A nossa política é uma forma da gente se unir como sociedade para a gente discutir certos assuntos a fim de, da melhor forma possível, resolver certas pendências que a gente tem aí na sociedade. E também, além da gente enxergar a comunidade como uma busca por uma solução eficaz, a gente também tem um ponto muito importante que hoje em dia também, cada dia que passa, é mais discutido, que é a questão da inclusão. Esse princípio acredita que não através da inclusão, principalmente, e também da diversidade, você apontar que existe sim comunidades diversas dentro de outras comunidades, a gente vai construir sim uma comunidade sólida, eh, caminhando sim para não, acho que não uma perfeição, mas sim um lugar melhor. Então, ou seja, a comunidade como sendo responsável por buscar solução para ela mesma e também enfatizar a importância ativa da inclusão e admitir, sim, a importância da presença da diversidade nas comunidades. Aí eu passo minha palavra para o próximo princípio. Eu vou falar agora sobre o princípio 9, né, que é cremos na educação integral, que se refere à importância de fornecer uma educação completa e abrangente para todas as pessoas, considerando todos, os aspectos do desenvolvimento humano. A educação integral, ela visa não apenas o desenvolvimento intelectual, mas também o emocional, o social, físico e espiritual de cada indivíduo. Ela reconhece que cada pessoa é única e possui diferentes habilidades, talentos, necessidades e busca promover o desenvolvimento harmonioso de todas essas áreas. Nesse princípio, acredita-se que a educação integral, ela vai além da simples transmissão de conhecimento acadêmico. Ela busca desenvolver o caráter, os valores, a ética, a criatividade, o senso crítico, a cidadania e a competência pessoal e profissional dos indivíduos. E além disso, a educação integral, ela também envolve a promoção da igualdade, né, de oportunidades, a inclusão e a diversidade, garantindo que todos tenham acesso, a uma educação de qualidade, independente da sua origem étnica, classe social, gênero ou qualquer outra característica que seja. Então, dessa forma, o desenvolvimento integral é proporcionado pela educação, ela vai além da sala de aula, integrando também atividades culturais, esportivas, comunitárias e ambientais, que contribuem para a formação completa das pessoas, né. Então, em resumo, o princípio 9 né, o Cremos da Educação Integral, ele defende a importância de uma educação que vai além do conhecimento acadêmico, promovendo o desenvolvimento integral de cada indivíduo, valorizando, né, as habilidades e necessidades e preparando, né, para serem cidadãos conscientes, éticos e aptos a enfrentar o desafio do mundo contemporâneo. Aí agora o princípio 10. Bom, para finalizar aqui falando sobre o princípio 10, que fala sobre a crença na solidariedade e no clamor dos povos, que basicamente esse tópico ele resume todos os outros e fala como que esses tópicos andariam e como eles funcionariam em sociedade. Que basicamente ele traz que a solidariedade ela implica não só em trazer uma simpatia como no grupo de pessoas, você ser solidário às pessoas da sociedade. Ele é algo mais voltado para o compromisso ativo e tipo para o bem-estar coletivo da comunidade. E isso ele reflete muito a compreensão profunda que para a gente reconhecer tanto a dignidade, igualdade e a justiça como direitos de todo mundo, não só dos que têm mais dinheiro, mais possibilidades, ou têm uma cor diferente e por aí vai. E a partir do momento que a gente tiver esse reconhecimento, a gente conseguir encontrar isso, a gente fortalece não só as pequenas comunidades, mas como a sociedade como um todo. Essa solidariedade a gente pode ver em exemplos, por exemplo, de prática cotidiana, servindo para a gente dar, como a gente falou no tópico 6 e 3 também, dando voz para vozes marginalizadas ou para pessoas de periferias que às vezes não têm uma voz tão alta na sociedade e a gente prestando essa solidariedade, a gente tem uma sociedade melhor e que flui mais como um todo. Aderindo a esse princípio, a gente não está comprometendo só algumas ideias abstratas, mas a gente partindo de pressuposto que são ações concretas, a gente pode mudar um futuro bem mais justo na sociedade. Por fim, esse princípio ele aceita o desafio de construir uma sociedade onde a solidariedade não é só uma aspiração utópica, mas ela é algo palpável e que pode transformar qualquer tipo de sociedade.
E para concluir, e a conclusão nada mais é do que isso mesmo, para funcionar os tópicos de Francisco e Clara, todos têm que estar em conjunto e de uma maneira, de uma abordagem holística, que nada mais precisa de todo mundo estar em comunhão, todo mundo estar em conjunto para fazer tudo funcionar, todo mundo entender que não tem dependência, não tem diferença entre as pessoas da sociedade, não tem essa diferença. E para concluir, não são apenas, esses princípios não são ideias de uma visão alternativa, mas eles constituem um roteiro para transformar profundamente em direção a uma sociedade mais justa e equitativa e sustentável. Se a gente adotar esses princípios, a gente constrói um caminho para um futuro que honra a interconexão de todas as coisas que buscam um bem maior comum para os seres vivos. E é isso. Aí tem aí as nossas referências, de onde a gente pesquisou tudo, e agora estaremos abertos a sugestões, e é isso. Obrigado a todos.